Olá, seja bem-vindo. O Interação já está no ar, trazendo para você o que é notícia no nosso estado e na nossa região. Em Nova Friburgo não se fala outra coisa. A tentativa da prefeitura em privatizar o estacionamento rotativo da cidade tem gerado grande insatisfação popular. E pela segunda vez em 2 anos, em 2 governos diferentes, as pessoas dizem: "Eu não vendo minha cidade". O deputado estadual Anderson Nogueira dá voz a essa luta. É na rua que o deputado estadual Anderson Nogueira responde à população e presta contas do seu mandato. O parlamentar divide seu tempo entre os compromissos na Alerj e o encontro com as pessoas. São nessas agendas que o deputado tem a oportunidade de estabelecer um debate amplo e democrático sobre temas que interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas. E para falar sobre um assunto que vem preocupando os friburguenses, o Anderson esteve nas ruas mais uma vez. O parlamentar se juntou à população contra a privatização das ruas de Nova Friburgo. Esta é a segunda vez que o movimento Eu Não Vendo Minha Cidade sai em defesa do futuro do município. Que o nosso futuro e a liberdade de se reinventar não pode ser colocada à venda. Por quê? Explico. Imaginem vocês que aqui nessa Avenida Alberto Braune, amanhã ou depois o outro governo queira reurbanizar a Avenida Alberto Braune. E na reurbanização vai haver um contrato de privatização de estacionamento rotativo com X número de vagas. Ora, em nome do equilíbrio econômico-financeiro que eles falam, tanto, por exemplo, com relação à empresa de água, você não vai poder cortar a vaga. Logo, você não vai poder reurbanizar a Avenida Alberto Braune. Além de condenar a cidade a parar no tempo, a privatização das ruas de Nova Friburgo nos moldes já apresentados e não refutados pelo atual governo traz uma conta injusta para a população, fazendo com que o prejuízo de muitos se torne o lucro de um. Aí quando você paga o estacionamento rotativo, se você pagar R$1, por exemplo, claro que vai ser mais caro, 90 centavos fica com a empresa, com uma pessoa, com um dono. 5 centavos fica com a empresa de ônibus a título de compensação da tarifa. E aí, meu amigo? E 5 centavos só com a prefeitura. Só 5 centavos devolvendo em serviço para o cidadão. E os outros 95 centavos com terceiros. Isso é justo? Isso não é justo. E na luta pela defesa da cidade e pelos direitos das pessoas, bons representantes da população se unem. O vereador Zezinho do Caminhão e Cláudio Damião estiveram presentes. Se você pegar o histórico hoje de quem está gerindo a nossa cidade, ele é um braço do seu Sérgio Cabral, do seu Eduardo Paes, do seu Pezão, do seu Pisciani, do Dornelles, e está aqui dentro da nossa cidade, praticando a mesma conduta. Tudo aquilo que não deu certo está trazendo para a nossa cidade. Algumas pessoas, Anderson, estranham que eu chamo o atual prefeito de Renato Cabral. Mas por que Renato Cabral? Não era Rogério Cabral e Renato Bravo? Não, é Renato Cabral, porque ele é a continuidade do governo do Rogério Cabral. E não fica também difícil de chamar o Rogério de Rogério Bravo. Por quê? Porque são iguais. É a continuidade de um governo medíocre, absolutamente medíocre, de um governo diferente de você, deputado que está aqui na rua, de um prefeito que não pisa na rua, que não vai à rodoviária para ver a situação de abandono, que não vai aqui no ponto de ônibus para ver que os ônibus atrasam. O que precisa ser discutido é a mobilidade urbana, é o trânsito de Nova Friburgo. E aí o atual governo, como o anterior, vem dizer pra gente, principalmente para quem está no ponto de ônibus, que para solucionar o problema do trânsito de Nova Friburgo é prioritário resolver o estacionamento rotativo. Mentira! Para resolver o trânsito de Nova Friburgo, a prioridade das prioridades são os ônibus. Se não resolve o transporte coletivo público, não resolve absolutamente nada no trânsito. Observe, o ônibus passou cheio. Não tem mais cobrador. O prefeito é responsável pela demissão dos cobradores da empresa de ônibus. Ele é responsável pelo desemprego na cidade de Nova Friburgo. O que tem que fazer? No ano que vem, por exemplo, tem a licitação do serviço de transporte público.
O vereador Zezinho, junto com o vereador Marcinho, já apresentaram uma indicação para que no momento de licitação, antes da assinatura do contrato, para que amanhã ou depois não digam, quebrou o equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, essa é a palavra mais usada para contrato de concessão, né, Cláudio? Não pode quebrar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Do povo pode. Do povo pode quebrar a vontade de equilíbrio econômico-financeiro. Pode assaltar o bolso do trabalhador, mas da empresa não. Da empresa de água, da empresa de ônibus, da empresa de... Não faça isso. Só com o pobre coitado do povo. Então, muito boa essa proposição. E o prefeito tem essa oportunidade, não tem como dar desculpa, só não faz se não quiser. Eu acho que ele não fará. Mas não faltará luta da nossa parte, Zezinho, para apoiar essa medida. Não faltará esforço da nossa parte. E dou o recado. Se eles acham que vão nos cansar, estão muito enganados, porque a cada medida errada desse governo, a cada falta de papel higiênico nas escolas, a cada tentativa de venda das ruas da nossa cidade, a cada tentativa de ajudar a empresa de ônibus e contrapor o povo, a cada medida de atrapalhar a vida do cidadão, nós nos fortaleceremos ainda mais para combater esses que aí estão achando que podem mandar na vida da cidade fechados numa sala de gabinete. Política tem que ser feita na rua, junto com as pessoas, olho no olho. E nós temos a felicidade de poder andar com tranquilidade nas ruas da cidade e conversar com a população olho no olho. Junte-se você também a essa força-tarefa pela defesa de Nova Friburgo. Acesse www.eunãovendominhacidade.com.br e vote. A participação também pode ser feita em uma das bancas do movimento ao longo da Avenida Alberto Browne. O Interação vai para um breve intervalo e na volta o deputado estadual Anderson Nogueira traz mais detalhes sobre as obras do Hospital do Câncer. Não saia daí. Agora você pode ter mais informações sobre o nosso trabalho no site andersonnogueira.com.br, uma ferramenta dinâmica e democrática. No espaço, mantemos em destaque as principais ações. Disponibilizamos também notícias atualizadas sobre o trabalho do parlamentar. Se estiver procurando algo específico, basta acessar a nossa busca rápida. Mas você também pode fazer um tour pelo site para conhecer tudo o que disponibilizamos. Acesse e confira. A crise na saúde de Nova Friburgo foi denunciada pelo deputado estadual Anderson Nogueira na Alerj. Quero denunciar aqui a grave crise que passa o município de Nova Friburgo no setor da saúde, por exemplo. Falta o mais básico. Hoje mesmo recebi um áudio de um médico do Hospital Municipal Raul Sertã, que é o maior hospital da região Centro-Norte Fluminense, onde ele diz que falta até escova para fazer as coisas mais simples de tratamento. Não tem nem dipirona, não tem um remédio que custa centavos. E eu não quero crer ainda que nós percebemos, de maneira muito tacanha, que a intenção do atual governo municipal, do prefeito Renato Bravo, é implantar uma OS, terceirizar a saúde do município, que sempre funcionou de maneira pública. E aí eu digo, o que é terceirizado, OS, encarece o serviço, porque você paga a outro aquilo que você é pago para fazer. Um prefeito, quando é eleito, ele é eleito para cuidar do que é público, ele não pode pagar a outro com recurso público aquilo que é a tarefa dele, por mais incompetente que seja. E infelizmente a demonstração nesses 10 meses de governo é de total incompetência, não só na questão da emergência, como também na questão dos postos de saúde, no atendimento básico à população, que infelizmente vê uma queda na qualidade do serviço dos últimos governos.
E a população já diz lá, o governo anterior era muito ruim e esse é pior. Eu costumo dizer, esse é tão ruim quanto o anterior, mas a gente não pode perder definitivamente a esperança em tempos melhores. É preciso denunciar exatamente a tentativa de terceirizar governos, de deixar de ser público e fazer com que a população não só pague a conta, mas como infelizmente paga o pato. Os salários atrasados e o descaso com o servidor público a nível estadual também foi denunciado pelo deputado Anderson Nogueira na Casa Legislativa. O momento é um dos piores possíveis, onde nós temos ainda 15 mil servidores públicos que não receberam os salários referentes ao mês de agosto, onde nós temos quase a totalidade dos servidores públicos sem receber os salários de setembro. E o pior, porque o governo do estado sempre vai alegar que o salário é pago no 10º dia útil, que eu já considero um absurdo. Para mim, salário deve ser pago no último dia útil do mês anterior. Ou, se a gente pegar o que acontece na iniciativa privada, até o 5º dia útil do mês. Então, para mim, 10º dia útil já é atraso. E é pior ainda quando o governo do estado trata o servidor como trata. Quando se trata o servidor público, o deputado Carlos Osório, dessa forma, na verdade nós estamos sucateando o serviço público, porque não há serviço público sem o servidor público. E não há também serviço público sem o servidor, como também o desrespeito a aposentados e pensionistas é muito mais a falta de reconhecimento, inclusive de humanidade por parte do governo. O deputado estadual Anderson Nogueira vem expondo através de seu mandato a exploração que o governo federal tem realizado com o estado do Rio. Em audiência pública conjunta para debater a alteração da Lei Candir, o parlamentar lembrou que a medida beneficiará muito mais o estado do que concessões de empréstimos em regime de recuperação fiscal. Subo mais uma vez a essa tribuna para fazer a denúncia que precisa ser feita. O governo federal faz uma intervenção branca no estado do Rio de Janeiro, numa lógica que, além de ser privativista, coloca em risco a soberania nacional. Vender a SEDAI é colocar em risco a soberania nacional e isso precisa ficar claro. Não tenho dúvida que, se esse processo avançar e estamos batalhando para atrasá-lo com todo o esforço de todos os sedaianos, a SEDAI cairá na mão de um grupo chinês, provavelmente. E não é por acaso que um grupo chinês vai querer ter a SEDAI com a água do estado do Rio de Janeiro, que é, acima de tudo, não só do povo fluminense, mas do povo brasileiro. Nós contradizemos essa lógica e não aceitamos essa imposição. O governo federal trata o estado do Rio de Janeiro como se fosse um país vizinho sendo explorado. Trata o Rio pior do que um banco trata muitas das vezes os seus endividados. O governo federal de Michel Temer, e não podemos deixar de detalhar que na linha sucessória o senhor Rodrigo Maia é do estado do Rio de Janeiro e não vem colaborando com o estado do Rio de Janeiro para a saída da crise. Pelo contrário, se alia a Moreira Franco, se alia a Michel Temer, e é preciso citar esses personagens porque a história contará eles como os grandes vilões desse péssimo momento que o estado do Rio passa hoje, além, é claro, de outros. Mas, falando de união, temos que citar esses três nomes como corresponsáveis pela tragédia na vida de cada morador, de cada cidadão do estado do Rio de Janeiro. E esse tratamento que o governo federal faz ao estado do Rio de Janeiro está matando as pessoas. E enquanto o governador fica trabalhando por um empréstimo de 2,9 bilhões, a Lei Candir, já colocada aqui por A mais B, traz muito mais benefícios do que um empréstimo que endivida ainda mais o estado. Em Nova Friburgo, todo mundo quer saber o que está acontecendo com as obras do Hospital do Câncer. O deputado estadual Anderson Nogueira luta para que a cidade não perca esse recurso e essa luta é contra o tempo. O Anderson Nogueira, diretamente da Alerj, traz mais detalhes sobre o assunto. A questão do Hospital do Câncer é algo que angustia a todos nós, mas nós não faremos parte daquele grupo de pessoas
que em 2015 exaltaram e disseram aos 4 ventos que eram os responsáveis por essa obra, e agora não existe mais ninguém e apenas nós estamos trabalhando nessa pauta. Mas é nossa tarefa e a gente cumpre com os nossos deveres do mandato de deputado estadual. Nesse sentido, realizamos uma audiência pública onde saiu uma pactuação de prazos com a CEOBRA, Secretaria de Obras do Estado, tendo 30 dias para apresentar a documentação à Caixa Econômica Federal. Já se passaram mais de 60 dias e isso não aconteceu até o presente momento. Nós estamos em permanente contato com a CEOBRAS, que nos deu um indicativo da necessidade, através de um pedido da Procuradoria do Estado, que é o órgão jurídico do governo, de fazer uma separação daquilo que é obra nova daquilo que é reforma, uma vez que ali já existiam 2 prédios, um pronto para adaptar, outro que tinha que ser finalizado e um novo que haveria de ser construído pelo projeto original do Hospital do Câncer. Nesse sentido, uma equipe técnica foi enviada ao local e finalizou esse trabalho na semana passada. No entanto, finalizou esse trabalho dizendo da impossibilidade de fazer a completa separação, exatamente como deveria ser, uma vez até que o Estado iniciou as obras e, segundo a empresa de engenharia responsável, já concluiu cerca de 15% dos trabalhos. Essa dificuldade incide diretamente no valor final da obra, uma vez que pela lei de licitações, quando você faz obra nova, você pode ter aditivos de até 25%, e quando você faz obras de reformas, você pode ter aditivos de até 50%, ou seja, é o dobro de uma coisa para outra. Agora, está sendo articulada uma reunião entre os técnicos da Secretaria de Obras e a Procuradoria do Estado para explicar da impossibilidade de avançar mais do que eles já avançaram nesse trabalho, pedindo à Procuradoria que possa liberar exatamente a documentação para a Caixa Econômica, para que a Caixa, dentro do prazo de 30 dias, possa convalidar essa documentação e as obras possam ser retomadas. Lembrando que para o governo federal a obra nunca foi iniciada, o Estado atropelou essas questões e por isso toda essa pendência, essa confusão que é até difícil, com certeza, para você em casa entender do que está acontecendo com o Hospital do Câncer. O fato é que a gente trabalha com prazo de até 17 de dezembro, quando o recurso federal pode ser absolutamente perdido e necessitaremos de uma grande ginástica política para recuperá-lo. Nós não queremos que isso aconteça, portanto, até o dia 17 de novembro, o Estado precisa necessariamente estar enviando a documentação à Caixa. Em breve, devo estar com o governador Luiz Fernando Pezão para tratar única e exclusivamente, diretamente, desse assunto para que as coisas possam acontecer. E para saber mais sobre a cidade e também sobre o nosso estado, é só ficar ligado nas redes sociais do deputado estadual Anderson Nogueira. Semana que vem a gente está de volta. Até lá, tchau!